Senhor, igreja. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, para louvarmos, para engrandecermos o nome do Senhor, que é bom e é misericordioso, e é por causa das suas misericórdias que nós ainda estamos aqui, esperando a sua volta. Estamos esperando realmente a volta do Senhor? Amém? Eu convido a irmã Patrícia para vir louvar o Senhor com 2 hinos da harpa. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Que os irmãos me ajudam também, viu? Número 15. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que Deus trouxe nosso Senhor, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e um abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por
os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e fazermos a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 29. Livro de Salmos, capítulo 29. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e a Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Igreja, vamos repetir o versículo 11 todos juntos. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Querido Deus, continuamos na tua presença, meu Pai. Ó Deus, agora que fizemos a leitura da tua palavra, meu Pai, onde fala que o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo em paz. Senhor, a tua palavra também diz que a tua voz é poderosa, Senhor, é cheia de majestade.
O Senhor é majestoso, por isso nós te adoramos, nos prostramos aos teus pés, porque o Senhor é o nosso Rei. Fica conosco, meu Pai, continua conosco. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. O louvor e súplica está com a oportunidade.
Se o Espírito Santo de Deus nos tocar, nunca mais seremos igual. Maravilha, né? Essa é uma promessa, né, de Deus para nós. O Espírito dele nos tocando, nunca mais nós seremos o mesmo, seremos renovados, fortalecidos, cheios do poder de Deus, teremos força para vencer as lutas, as barreiras que vêm contra nós, né? Deus é maravilhoso. Vamos ouvir a mensagem desta noite com a irmã Eliezer. Vamos ficar em espírito de oração para que o Senhor possa abençoar e usar o nosso irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para abrirmos no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 2. Vamos meditar em alguns versículos desse capítulo. Vamos ler a partir do versículo 4. Até o versículo 13. Efésios capítulo 2, dos versículos 4 ao 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Amém? A gente sabe que a vida cristã, ela é uma caminhada muito difícil para se trilhar. A Bíblia nos diz que a porta para o céu, ela é o quê? Ela é estreita, é apertado o caminho, e são poucos os que conseguem passar por ela. E essa mensagem, né, que Paulo escreve para a igreja de Efésios, ela é basicamente o resumo, né, da Bíblia. É basicamente isso aqui de que a Bíblia fala: a salvação através de Cristo Jesus. E essa mensagem, ela foi escrita há muito tempo, né? Porém ela chegou até nós. Ela passou por muitas dificuldades,
lá passou por períodos difíceis da história. Muitas pessoas sofreram por causa dessa mensagem. Muitas pessoas foram mortas por causa dessa mensagem. Muitas pessoas foram lançadas na cova dos leões, foram executadas, sofreram tortura por causa dessa mensagem. E nesse texto que nós lemos, nós vamos pontuar 3 tópicos que eu acredito que sejam os mais importantes para que a gente entenda o que é necessário para que a gente mantenha a nossa vida com Cristo, para que a gente mantenha a nossa vida, a nossa salvação em Cristo Jesus. O primeiro deles a gente vê no versículo 8, que eu acredito que seja o ponto inicial, né, para que nós alcancemos e para que nós mantenhamos a nossa salvação. O versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Esse versículo ele vem nos falar a respeito da certeza da salvação. Nós, como cristãos, assim como qualquer pessoa que queira ser salva através dessa mensagem, através dessa palavra, precisa primeiro ter a certeza da salvação, ter a certeza de que Cristo, Ele morreu por cada um de nós, de que Cristo, Ele sofreu e de que Cristo, Ele ressuscitou ao 3º dia. É necessário que haja a certeza do plano que Deus traçou para salvar a humanidade. Porque se nós não crermos no sacrifício de Cristo, de maneira alguma a gente, ou qualquer um, poderá ser salvo. A certeza da salvação, ou do plano de salvação, ela deve estar presente na vida cristã. Crer em Jesus Cristo é experimentar a certeza de que ao aceitá-lo, nós passamos a ser salvos pela graça. Se não crermos que fomos salvos através da obra redentora de Cristo, nós tornamos Deus mentiroso. Porque Ele prometeu que através da graça Ele nos salvaria por meio da fé. Vamos abrir no livro de João. Livro de 1 João. Carta de 1 João. Capítulo 5. Dos versículos 10 ao versículo 13. Primeira João, capítulo 5, dos versículos 10 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é necessário que a gente primeiramente creia no Filho de Deus, para que nós possamos ter essa vida que Deus nos prometeu. E não simplesmente uma vida terrena, que a vida terrena todos têm, mas a vida que Ele diz aqui é uma vida eterna. A vida que apenas o Filho de Deus, uma vida que apenas o sacrifício de Cristo Ele pode nos proporcionar. O segundo ponto que nós vamos tratar está no versículo de número 5 e 6. Diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a segunda coisa, uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, é que nós estejamos sempre ligados nele. Porque aqui Paulo nos diz, e ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo foi vivificado e nós fomos vivificados juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, Cristo foi ressuscitado e nós seremos ressuscitados juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, para que nós recebamos aquela vida que Deus nos prometeu, para que nós recebamos a nossa ressurreição quando nós morrermos, ou para que nós sejamos transformados quando Cristo vier buscar a sua igreja, e para que nós tenhamos esses lugares celestiais reservados para nós, é necessário que nós estejamos ligados em Cristo. É necessário que nós estejamos vinculados a Cristo. Porque é através dele que nós recebemos as promessas de Deus. É através de Cristo Jesus que todas as promessas que estão presentes na Bíblia, e que não são poucas, se cumprirão em nossas vidas. Às vezes a gente recebe uma promessa de que algo vai acontecer na nossa vida, de que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, e nós perdemos a chance dessa promessa ser realizada, porque nós não mantemos esse vínculo com Cristo, porque nós não nos mantemos ligados em Cristo. Ao aceitarmos a Cristo Jesus, nós passamos a ter uma união com Ele, pois nós morremos espiritualmente para o pecado e passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Em João capítulo 16, versículo 33, agora no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele conforta os seus discípulos a respeito daquilo que eles iriam enfrentar, a respeito de todas as dificuldades que eles enfrentariam a partir do momento em que eles optassem por cumprir a missão para a qual Cristo os havia chamado. João capítulo 16, versículo 33, nos diz o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então essa paz que Cristo, Ele nos promete, como Ele próprio diz, nós só teremos se nós estivermos nele. Nós só alcançaremos essa paz, nós só venceremos essas tribulações que nós estamos passando e sofrendo a cada dia. Nós só venceremos o mundo se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos ligados nele. Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Ou seja, nós só vamos alcançar esta paz se nós estivermos em Cristo. No capítulo 15 de João, ainda, no versículo 5, ele nos fala a respeito da videira e dos ramos, que é uma ilustração que Cristo usou para falar a respeito dele e de todos os seus seguidores. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós nos ligamos a Ele. Nós nos conectamos espiritualmente a Cristo. Porém, aqui no versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, este dá muito fruto. Porque há a possibilidade de nós nos desligarmos de Cristo. Cristo, ele nunca vai se afastar de nós, ele nunca vai se distanciar de nós. Nós é que vamos nos afastar de Cristo, como foi dito na parábola do filho pródigo. Então,
não basta apenas que nós reconheçamos a Cristo como nosso Salvador. É necessário que nós permaneçamos em Cristo. É necessário que nós mantenhamos a nossa fidelidade a Ele. Porque Ele próprio afirma que sem Ele, nada nós poderemos fazer. Nós até podemos realizar grandes coisas aqui nessa vida. Nós até podemos realizar grandes obras aqui nessa terra. Mas tudo isso a gente sabe que é passageiro. Tudo isso a gente sabe que é em vão. A própria palavra de Deus diz que se nós buscarmos apenas as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Então aqui quando ele diz que nada podereis fazer, é que não vai haver salvação para aqueles que estiverem desligados de Cristo. E não vai haver redenção para aqueles que estiverem distantes de Cristo. No versículo 4, ele diz: permanecei em mim. Capítulo 15 de João, versículo 4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Então aqui Cristo ele já nos afirma que enquanto nós permanecermos nele, enquanto nós formos fiéis a Ele, Ele estará conosco. Ele estará presente em nossas vidas, nos dando aquela paz que Ele prometeu. Por isso é necessário que a cada dia nós busquemos renovar essa comunhão com Deus. Nós busquemos ler a Sua palavra, nós busquemos a Deus em oração, para que essa conexão com Cristo ela nunca seja enfraquecida. Para que essa conexão que nós temos com Deus, ela nunca se rompa. E o último ponto que nós vamos comentar está no versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: porque nós somos feitura sua, falando a respeito de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Ou seja, nós fomos criados por Deus, através de Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras, para que andássemos em retidão, para que vivêssemos uma nova vida em Cristo Jesus, para que não praticássemos mais aquelas velhas obras, aquelas velhas práticas nas quais nós andávamos quando nós estávamos distantes de Cristo. Viver uma nova vida por meio da fé em Cristo Jesus é o principal desafio, e essa verdade ela deve ser observada por todos os cristãos. Vir aqui na frente, aceitar e reconhecer a Cristo Jesus é muito fácil. Qualquer um pode vir. A gente já viu vários exemplos de pessoas que vieram à frente, porém não permaneceram na caminhada. Por isso eu digo que viver essa nova vida em Cristo Jesus, abandonar aquele velho homem, esse sim é o verdadeiro desafio. Vir aqui na frente e aceitar a Cristo é o passo mais fácil da caminhada cristã. É a decisão mais fácil a se tomar. Agora, permanecer conectado em Cristo, viver uma nova vida, viver nas boas obras para as quais Cristo nos chamou, esse é o verdadeiro desafio da vida cristã. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto,
se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. Versículo 18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, as coisas nas quais nós vivíamos no passado, elas precisam ser deixadas no passado, uma vez que nós nos liguemos em Cristo. E agora todas as coisas se tornaram novas. E essas coisas novas na nossa vida não provêm mais de nós, como diz o versículo 18. E todas as coisas provêm de Deus. Ou seja, Deus, Ele é o centro da árvore na qual nós estamos ligados. Tudo que nós recebemos deve provir de Deus. Porque como a gente leu, nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, nós não conseguiremos conquistar nada além das coisas terrenas. Mas quando nós nos conectamos a Cristo, e nós nos mantemos conectados a Ele, nós passamos a receber as coisas dEle. O que nós recebemos de Deus? Primeiramente a salvação através de Cristo, a alegria que provém dEle, a paz que provém dEle, a sabedoria que provém dEle. Todas as coisas de Cristo que Deus nos prometeu na sua palavra, nós receberemos dEle, enquanto nós permanecermos conectados em Cristo. Tito capítulo 3, versículos 4 e 6. Tito capítulo 3, versículos 4 ao 6, diz o seguinte: mas, quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, uma vez que nós nos conectamos a Cristo, nós recebemos essa lavagem através do Espírito Santo de Deus. Não uma lavagem do nosso corpo, mas uma lavagem do nosso espírito. Uma lavagem de regeneração, uma lavagem de purificação através do Espírito Santo de Deus. Porém, essas coisas que nós recebemos de Cristo, elas não vão nos impedir que nós erremos. Elas não vão impedir que nós pequemos. Elas não vão impedir que nós venhamos nos distanciar de Cristo. Porém, a gente deve a cada dia buscar a comunhão com Deus, reconhecer diante dEle os nossos erros, reconhecer diante dEle as nossas falhas e abandonar aquelas velhas práticas que não condizem com uma vida cristã de santidade. Enquanto nós mantivermos isso em mente, nós jamais seremos derrubados, abatidos pelas tribulações, pelas dificuldades que Cristo disse que nós passaríamos. Enquanto nós mantivermos a nossa vida em comunhão com Cristo Jesus, nós teremos a paz que excede todo o entendimento. E através de Cristo, nós poderemos vencer o mundo. E nós receberemos a coroa da vida eterna, que é o prêmio pelo qual nós estamos lutando a cada dia. Amém? Então, que nós possamos perseverar em Cristo Jesus. Que nós possamos, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, jamais nos separarmos de Cristo. Jamais nos desconectarmos de Cristo. Porque a gente sabe, porque Ele mesmo nos diz que sem Ele, sem Cristo, nada nós poderemos fazer. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir a irmã Zildimar louvando ao Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. E os irmãos podem me ajudar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição.
Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém. Amém. Que o Senhor venha ouvir esta oração. O irmão Eliezer aqui falando, né? Ele disse assim: nós temos que estar ligados em Cristo. Como é importante nós estarmos ligados em Cristo. Já pensou se em algum momento da nossa vida a gente se desligar de Cristo, o que seremos de nós? É tão importante a gente viver ligado em Cristo, porque é só nele que nós temos a esperança. Esperança de tudo. A nossa esperança é Jesus. Nós só temos essa esperança. Eu gostaria de encerrar cantando o hino 400. Eu gosto muito desse hino. Ele nos mostra o quão importante é estarmos ligados em Jesus. Eu gostaria da participação de todos, de toda a igreja. É um hino muito pequeno, né? Rapidinho a gente termina. Todos. Todos juntos. O hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer.
esse hino retrata bem a importância de nós estarmos ligados em Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos encerrar com oração. Agradecer a Deus por tudo. Senhor Deus, graças te damos, meu Pai, por este momento que passamos aqui na Tua casa, Senhor. Ó, meu Deus, obrigado por tudo, meu Pai, pela Tua palavra que foi explanada nesta noite, meu Deus, que possamos guardá-la no nosso coração, meu Pai, que possamos pôr em prática em nossas vidas, meu Deus. Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos guarda, Senhor, nos protege, nos cobre com Teu sangue, nos dá uma noite abençoada, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor para todos.